Olá, nessa videoaula nós vamos tratar mais especificamente do sociólogo Emílio Durkheim, nessa ideia de apresentar os três sociólogos mais importantes na compreensão da sociologia como ciência. Nesse sentido, já falamos um pouco do Auguste Comte como um precursor dessa ideia, né? Mas ele não entraria aqui como um dos três que a gente vai dar mais ênfase. Mas foi preciso trabalhar, no primeiro momento, para poder clarear algumas ideias. Então, nesse sentido, eu vou projetar aqui nosso material e para a gente ir acompanhando um pouco o raciocínio. Então, Emile Durkheim, como a gente pode acompanhar aí, o Emile Durkheim, ele viveu em uma época de grandes conflitos sociais, né? Entre a classe dos empresários e a classe trabalhadora. É também uma época em que surgem novos problemas sociais, como as favelas, suicídio, poluição, muitos problemas sociais, né? Então, Durkheim, ele teve uma visão otimista sobre o futuro do CIO, o futuro produtivo do capitalismo. E ele pensava que todo o progresso desencadeado pelo capitalismo traria um aumento generalizado da divisão do trabalho social e, por consequência, a questão da solidariedade orgânica, né, que a gente vai tratar um pouco mais à frente. Isso como uma forma, né, de ao ponto de fazer com que a sociedade chegasse a um estágio em conflitos e problemas sociais, essa questão da solidariedade orgânica que trataremos a seguir. Bem, a gente tem muita coisa sobre o Durkheim, mas a gente vai tentar se ater um pouco às questões mais importantes. É interessante que leia o texto onde está fazendo, onde o texto apresenta um comentário mais aprofundado, que a gente vai destacar apenas algumas coisas. Então, Durkheim admitia que o capitalismo é a sociedade perfeita, né? Em outras palavras, a sociedade é boa, sendo necessário apenas a cura de suas doenças. Então, Durkheim começa aí já nos provocando nesse sentido. Então, Durkheim, ele conclui que então, essa forma de pensar, né, do Durkheim, de pensar o progresso de um jeito positivo, fez com que, né, ele mesmo concluísse que os problemas sociais entre os empresários e trabalhadores não se revelaria dentro de uma luta política, como vai propor outros sociólogos e historiadores e filósofos, como é o caso do Karl Marx. Mas ele vai dizer que sim, através da ciência, ou melhor, da sociologia. Então, para ele, esses problemas sociais entre os trabalhadores e os burgueses, vamos entender assim, seria uma questão de compreensão da sociologia. Essa seria, então, a tarefa da sociologia, exatamente compreender o funcionamento da sociedade capitalista de um modo subjetivo, para observar, compreender e classificar as leis sociais, né? Descobrir as leis que estão falhando e tentar corrigir numa perspectiva mais eficiente. Um tanto alheio, né, o que a gente vai defender do ponto de vista marxista, mas, bem, vamos lá. Bom, e como está estruturada a sociedade segundo Durkheim? O Durkheim vai falar sobre estrutura social, né, sendo responsável pela consolidação do capitalismo, porque para ele a estrutura da sociedade é formada pelas esferas políticas, econômica e ideológica. Nesse sentido, tem coerência o pensamento dele, né, na esfera política, econômica e ideológica. Ou seja, essas esferas vão formar a estrutura social que é responsável pela consolidação e manutenção do capitalismo.
nesse sentido, é preciso fazer algumas indagações, né? Refletir sobre o que faz uma sociedade ser sociedade, né? Qual é a relação entre o indivíduo e a sociedade nessa respectiva sociedade, como os indivíduos transformam esse social, e o social é a superação do indivíduo. Em que momento os indivíduos constituem uma sociedade? Ou seja, em que momento o indivíduo é indivíduo, em que momento o indivíduo é sociedade? São questões que a gente precisa pensar para compreender essa estrutura social na perspectiva do Durkheim, entendendo, né, a estrutura social como política, econômica e ideológica. Então, o Durkheim vai trabalhar uma preocupação, né, que seria a formação de uma ciência social desvinculada das ciências naturais, né? Além da emergência do proletariado, era preciso encontrar formas de controle, né? Formas de controle de tal forma que o indivíduo se integre à ordem social, né? E aí é um pouco mais complicado essa análise, porque como é que uma sociedade vai desenvolver formas de inserir o indivíduo numa perspectiva da ordem, né? Dessa estrutura que é tanto econômica como política e ideológica. Mas, bem, e aí o Durkheim vai tratar de uma questão muito interessante, que são os fatos sociais, né? Os fatos sociais. Então, Durkheim trabalha o conceito de fato social. O esqueminha aqui vai dar conta de nos dizer um pouco sobre essa questão. O Durkheim vai desenvolver essa teoria, inclusive, a partir de uma obra clássica, que é As Regras do Método Sociológico, né, de Emílio Durkheim. Então, é esse material que a gente até deixa como referência. Então, a primeira regra do método, tratar o fato social como uma coisa. Então, Durkheim trata as questões sociais aí como fato. O fato social, né, segundo ele, não se reduz ao individual, porque o Durkheim vai separar o social do individual e do orgânico. E para ele, esse fato social é algo coletivo, quer dizer, para ele a coletividade é maior do que a individualidade. Então, para ele, o fato social é uma representação do indivíduo, ou seja, uma representação coletiva. E ele vai ainda dizer que fato social é diferente, né, do indivíduo, né? Porque o indivíduo, um fato individual é algo emocional. Então, individual, emocional, está ali ligado ao fato individual, mas ele está falando aqui de fato social. Então, né, e a determinação biológica, que é um fato orgânico. Então, ele vai dizer que o fato social é diferente das questões orgânica e individual. O fato social é algo coletivo, é uma representação coletiva, nessa ideia que ele vai desenvolvendo sobre fato social. Então, Durkheim vai dizer que os fatos sociais são uma maneira de agir, de pensar, de sentir, né? Que são exteriores ao indivíduo, e são dotadas de um poder coercitivo e compartilhado coletivamente. O que é um poder coercitivo? É quando a sociedade, né, através das leis principalmente, nos obriga a desenvolver um comportamento que é social, ou seja, que a gente faça alguma coisa que está todo mundo fazendo. Isso torna-se um fato social, porque, como já dissemos, o fato social é algo que perpassa por essa questão coletiva. Não pode ser confundido com os fenômenos orgânicos, nem com os psíquicos, que constitui uma espécie nova de fatos. Então, os fatos individuais, psíquicos, são considerados orgânicos, individual de cada um de nós. A gente está tratando aqui do fato social
como algo que a gente automaticamente desenvolve, porque a sociedade, de certa forma, aqui, entre aspas, nos obriga a fazer isso. E aí o Durkheim vai trabalhar em 3 momentos, 3 características dos fatos sociais. Ela é geral, e ela é exterior a nós, e ela é coercitiva. Ela é geral porque se repete a todos os indivíduos, tem uma natureza coletiva. E ela é exterior porque ela independe da nossa vontade. Então, a gente faz, por exemplo, as leis independem da nossa vontade. E ela é coercitiva, de coerção, de obrigar você a fazer, ou seja, se impõe ao indivíduo. Né? Então, nesse sentido, a gente tem aí nitidamente as características dos fatos sociais, segundo o Emílio Durkheim. Então, aqui tem um esqueminha que um pouco representa isso. Fato social existe antes do indivíduo. O fato social existe depois também do indivíduo. Né? Então, para a gente entender que o indivíduo aí é mediado pelos fatos sociais. Aí a gente faz algumas perguntas, por que considerar o fato social como uma coisa? Né? Para afastar os preconceitos, as pré-noções e o individualismo, ou seja, os valores e sentimentos pessoais em relação aos acontecimentos. Então, ele vai considerar um fato social para que a gente não exponha aí os preconceitos e as coisas pré-estabelecidas, muito do ponto de vista individual. Por isso é um fato social. Como se reconhece um fato social? Pelo poder da coerção, né? Pelo poder da coerção. Então, um fato social, ele é muito caracterizado pela forma como ele é nos colocado. Exemplo, se um aluno chega no colégio de roupa de praia, ele estará em desacordo com a regra e sofrerá punições, sanções por isso. Seja voltar para casa ou uma advertência por escrito. Né? Então, é um fato social o aluno ir uniformizado, porque é uma decisão coletiva e todo mundo, né, todos os indivíduos, ele precisa, de alguma forma, assimilar isso e conceber isso. Ou seja, o social é o entre nós, onde se dá a interação, a troca. Indivíduo, social, que é entre, e o indivíduo também. Ou seja, as pessoas individualmente assimilam aquilo para viver entre, né, ali no social. E de forma sem perder a sua individualidade. É por isso que é difícil a gente entender aonde somos indivíduos, aonde somos sociedade. Mas isso cabe, né? A sociologia e até a própria psicologia dá conta disso. Então, Durkheim, ele não aceita a ideia que diz respeito que diz ser o social formado de processos psíquicos. Não. Para Durkheim, ele afirma que o social não pertence a nenhum indivíduo, mas pertence aos grupos, né, que sofrem pressões e sanções, sendo obrigada a aceitar as leis, né, que ele vai chamar aí de consenso social. Acaba aqui sendo um consenso, né, que, por exemplo, todos vão vestidos dessa forma para a escola, mesmo sem a gente concordar, né, individualmente, mas como é um consenso social, a gente acaba aceitando. Nas notas de rodapé aqui, a gente tem alguns conceitos interessantes serem observados. Então, ainda continuando aí, quando um fato ele põe em risco a harmonia social, o acordo, o consenso e, portanto, a adaptação e evolução da sociedade, aí, segundo Durkheim, nós estamos diante de um acontecimento de caráter mórbido e de uma sociedade doente. Ou seja, segundo Durkheim, todos nós, todos os sujeitos sociais estão, de alguma forma, obrigados, coagidos, né, a viver esses consensos sociais. Né? Então, nesse sentido. Senão, é uma sociedade doente. É um pouco estranho nessa forma de pensar,
mas é o pensamento dele. Bom, aqui a gente tem as regras do método sociológico do Durkheim, uma obra onde ele vai trabalhar algumas questões, a gente não vai se ater muito aqui, porque vamos tratar disso em outros momentos, mas aqui, acho que são 5 as regras do método sociológico tratado pelo Durkheim. Está aqui a obra. Primeiro, ele vai dizer que devemos afastar sistematicamente todas as ideias preconcebidas ou prenoções ao se estudar um fato social. Ou seja, a gente tira a individualidade e olha para o fato como uma coisa. Né? Por exemplo, naquela escola dizem o ensino é fraco. Escola pública é sinônimo de má qualidade do ensino. Todo político é corrupto. Acho que Roberto gosta de vinho suave. Isso, segundo ele, são ideias, né, preconcebidas, onde o indivíduo antecipa uma ideia sobre uma determinada coisa. Na concepção dele, não, nós temos que nos afastar dessas ideias preconcebidas. A outra questão, ponto 2, ele vai dizer, a outra regra, na verdade, ele vai dizer que os fatos sociais devem ser explorados de acordo com seus aspectos gerais comuns. Ou seja, todo fato social, toda questão social, é preciso perceber aí a manifestação individual e a manifestação geral da coisa. Como é que isso se apresenta do ponto de vista geral, como é que atinge a todos e como é que atinge individual. Sempre destacando que a questão da coletividade prevalece a individualidade. A terceira regra, ele vai chamar de causa e da sua função. Ou seja, para explicar um fenômeno sociais, devemos separar 2 estudos, o da causa e o da função. Por exemplo, qual a função do professor na escola? Qual é a causa do desinteresse do aluno pelo conteúdo oferecido na escola? Nessa questão, a gente tem a causa e a função. Se eu olhar apenas de uma forma, talvez eu não consiga compreender o fato social, a questão que eu preciso analisar. Então, nesse sentido, ele chama a atenção para a regra, que é os fatos, ou melhor, a causa, né, e a função. A quarta regra, ele vai falar dos fatos sociais anteriores. Ou seja, sempre é interessante, quando vai se analisar um fato, por exemplo, em uma dada comunidade, há histórico de violência doméstica. Os relatos anteriores e atuais determinam ser a violência doméstica um fato naquela comunidade, e não somente um fato isolado. Então, por isso, o Durkheim está sempre trabalhando nessa perspectiva da coletividade. Nesse sentido, é também uma regra do método sociológico do Durkheim essa questão dos fatos sociais anteriores, para a gente não estar dizendo aí, segundo ele, coisas a partir de um fato isolado, mas os elementos históricos que fazem com que esse fato seja considerado, né, um fato social. E, por último, ele diz que nós devemos buscar a origem primeira de todo o processo social, de alguma importância na constituição do meio social. Então, ele vai falar, né, mais social interno é a família, o grupo da escola, o ambiente em que a pessoa se desenvolve. Então, o Durkheim vai falar na constituição do meio social interno. O meio social interno são os grupos mais internos, onde nós desenvolvemos a nossa individualidade. A família, a escola, a igreja. É sempre importante, né, buscar a origem primeira desse processo social dentro do meio social interno que ele está chamando. Ou seja, para entender por que um indivíduo tem determinado comportamento social, ou seja, fato social, é importante e necessário que se analise primeiro a origem primeira, né, desse processo, que aí ele vai chamar de meio social interno, onde esse indivíduo
desenvolve ali o seu processo social. E o processo social, que é qualquer mudança ou interação social em que é possível destacar uma qualidade ou direção contínua ou constante de um determinado indivíduo. Ou seja, são as formas como o indivíduo interage ali no meio onde ele está vivendo. O que faz ele fazer determinada coisa, certo? Então, são as 5 regras do método sociológico do Durkheim. Aí aqui a gente tem uma frase para avançar. O todo se manifesta numa parte. O todo é mais do que a soma das partes, ele vai dizer. Porque a consciência coletiva passa pela individualidade, mas vai além destas individualidades. Então, aqui resume o que a gente está falando sobre a ideia de consciência coletiva, que é exatamente o que o Durkheim vai trabalhar mais na frente. Então, ele vai trabalhar, inclusive, essa ideia da consciência coletiva e consciência individual, que é, assim, o grande forte da compreensão do Durkheim sobre a sociedade. Aí aqui a gente tem, rapidamente, o conceito na nota de rodapé, de forma bem rápida, né, a consciência coletiva e a consciência individual para Durkheim, nesse sentido de entender aonde a gente é indivíduo, né, onde a gente é consciência individual, aonde a gente é consciência coletiva. Vale a pena dar uma lida no conceito aí na nota de rodapé. Ok, quase finalizando aqui o Durkheim. Deixa eu me ver aqui. Então, para Durkheim, a sociologia deveria ter ainda por objetivo comparar as sociedades, as diversas sociedades. E assim ele constitui o campo da morfologia social, que é a análise, né? Morfologia aí é o estudo das formas. E aí o Durkheim vai trazer aqui alguns conceitos para a gente entender um pouco mais o que a gente vai chamar de as espécies sociais. Então, morfologia é o estudo das formas, então é necessário uma morfologia social para a gente entender quem é quem. Então, morfologia social é o estudo das estruturas e das formas de vida social, né? Aqui muito ligada à questão da biologia. Então, na biologia a gente estuda a estrutura, as formas de vida e tal. Então, ele faz a comparação aqui, né? Mas vamos lá. Evolução das sociedades. Então, para ele, a evolução das sociedades está como ponto de partida a questão da horda, que era o quê? Os primeiros grupos sociais primitivos, em que todos os membros usufruíam de condições iguais, ou seja, no modo primitivo de pensar, de se organizar e tal, bem no começo das sociedades. Então, é importante entender isso. Essa ideia de evolução, o que é a evolução nesse processo histórico? São várias combinações que resultam outras espécies sociais identificáveis no passado e no presente. Por exemplo, a gente teve lá, né, as hordas ou tribos, né, que mais tarde serão chamadas de tribos, clãs, cartas, e hoje a gente tem essa estrutura na nossa sociedade que é classe média alta, classe média baixa, toda essa estrutura, né? Então, é um processo de evolução nessa questão da organização, da estratificação, vamos dizer assim, da sociedade. Aí ele vai trabalhar a ideia de trabalho científico de classificação das sociedades, né, dizendo que, ao longo da sociedade, há um trabalho científico no sentido de classificar as sociedades. É um pouco isso, mas a gente vai ver à frente, e o próprio Marx vai nos ajudar a entender melhor essa questão das classes sociais. Aí a gente tem aqui, né, 2 conceitos que o Durkheim vai falar, na verdade, um conceito que ele vai dividir em 2 dentro das sociedades, para a gente entender um pouco essa diferença da nossa sociedade para outras. Primeiro, ele vai tratar o termo solidariedade, né,
que para ele não tem os mesmos significados que a gente entende por fraternidade, ajuda, a sistemática filantropia, que é ajudar os outros. Então, o Durkheim vai trabalhar a solidariedade em duas perspectivas, né? Ele vai falar na solidariedade. Mais para frente a gente tem esse texto, né? Solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Então, dependendo da forma como você concebe a sociedade, você vai desenvolver esse conceito de solidariedade, que aqui não é essa solidariedade que a gente conhece, mas são formas de organização social. Então, ele vai trabalhar a solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Para Durkheim, a solidariedade mecânica, né, é a solidariedade por semelhança, predominantemente nas sociedades pré-capitalistas, sociedades primitivas, antigas, asiáticas, feudais, por que não dizer socialistas e comunistas. Então, essa solidariedade mecânica, né, é onde o indivíduo pratica, né, a solidariedade que a gente conhece, essa relação social, de forma que muito ligada à questão parentesca, da afetividade, da amizade, né? Influência marcante do peso coercitivo da sociedade coletiva, que moldava os indivíduos através da família, da religião, da tradição e dos costumes. Ou seja, os membros da sociedade em que domina a solidariedade mecânica estão unidos por laços de parentesco. Então, a gente tem muito isso nas sociedades que valorizam muito essa questão humana, das relações e tal. Então, ele vai dizer que essa sociedade desenvolve, né, a solidariedade mecânica, que não cabe dentro da sociedade capitalista, porque aí ele vai trabalhar o outro conceito, que é a solidariedade orgânica, né, que é por semelhança. Então, ele diz que a sociedade vai se desenvolver a partir desses dois modos de solidariedade, né? A mecânica, que é algo quase que natural do indivíduo, de se preocupar porque é parente, de estabelecer laços porque gosta, porque tem semelhança e tal. Então, ele vai dizer que isso não cabe dentro da sociedade capitalista para manter essa ordem e esse progresso. Ele vai dizer que a solidariedade orgânica, ela se desenvolve a partir de um meio profissional, é por semelhança, ou seja, é típica da sociedade capitalista. Grande interdependência entre os indivíduos como resultado da acelerada divisão do trabalho. A gente tem aqui mais abaixo um exemplo que fica muito nítido, né, a essa questão da diferença das duas solidariedades. Aqui, o professor pode... Imaginemos um professor que necessita formar grupos para desenvolver o tema da aula. Vamos pensar em dois grupos. O professor pode querer a formação dos grupos a partir de dois critérios. Primeiro, ele pode pedir aos alunos que formem grupos livremente, a partir das amizades existentes, ali das panelinhas, que a gente chama dos grupinhos, por afinidade. Ok. Uma segunda opção é pedir aos alunos para formarem grupo de forma que cada um tenha uma habilidade, onde tem, por exemplo, uma pessoa que saiba digitar, uma outra que saiba desenhar, uma outra que tenha experiência com redação, e, por fim, a que domine bem o conteúdo, ou seja, o coordenador do grupo. Ok, a gente tem aí duas formas, né, dois grupos muito bem divididos. No primeiro caso, o que houve foi uma união dos alunos ali no mesmo grupo por sentimento, por amizade.
Aí a gente tem esse tipo de solidariedade mecânica, são tipo de relações que as sociedades desenvolvem. Solidariedade mecânica, proximidade por sentimento, por amizade. No segundo grupo dos alunos, aí a gente vai ter o quê? Né? Os alunos vão se unir em um grupo por dependência um do outro. Um porque sabe desenhar, outro porque sabe falar, outro porque sabe escrever, e aí uma atividade dependendo do outro, dependendo da outra. Isso acontece muito no âmbito do trabalho, né? Nessa questão mais das funções, a especialização das funções, onde um teria, né, a dependência do outro. Nesse tipo de sociedade, a gente tem a sociedade, a solidariedade orgânica, que é o que prevalece, infelizmente, na sociedade capitalista. A gente estabelece muito a nossa solidariedade a partir do trabalho que nós desenvolvemos. Cada um no seu, né? E assim a gente vai estabelecendo essa teia de relações. Para fechar, Durkheim admite que a solidariedade orgânica, né, ela é superior à mecânica, pois, ao se especializarem as funções, a individualidade, de certo modo, é ressaltada, permitindo maior liberdade de ação, porque cada um sabe fazer uma coisa em específico. E, numa sociedade capitalista, né, o que vai prevalecer é esse tipo de iniciativa dos indivíduos. Então, a gente, né, tem aí em Durkheim, Emílio Durkheim, essa compreensão sobre o fato social, como ele analisa a sociedade a partir do fato social. Então, por agora é isso sobre o Durkheim. A gente volta a falar sobre ele, fazendo comparação com os outros autores que a gente irá estudar, certo? Continuaremos, então, na próxima aula.